Hoje eu vou falar sobre os 10 sinais que indicam que você provavelmente tem fobia social. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o psicólogo Alberto Josmar e há 15 anos eu ajudo pessoas com fobia social e timidez. E se você quer interagir e se comunicar com as pessoas sem ficar ansioso, fique sabendo que você está no lugar certo. E por que é importante você identificar esses sinais? Você pode agravar a situação e desenvolver outros transtornos desnecessários. E se você tem um ou mais sinais de fobia social, é mais um motivo para você acompanhar o nosso conteúdo. Então, já se inscreve no nosso canal, acione o sininho e curte o nosso vídeo. Quando você se sente ansioso, você pode ser afetado de diversas maneiras. No seu corpo, nas suas emoções, no seu comportamento e na forma como você pensa. Nós temos mais de 22 sintomas de ansiedade. E eu quero citar aqui alguns sintomas físicos que você provavelmente já sentiu ou deve estar sentindo. Como, por exemplo, coração acelerado, falta de ar, a boca fica seca, sensação de desmaio, tontura, vertigem, desconforto no abdômen, o estômago começa a embrulhar, dor de barriga, vômito, o seu corpo começa a tremer, calores, sentir calafrios, mãos começa a suar, a transpirar, dor no peito, como aquela sensação que você estivesse tomando pontadas no seu peito, no seu coração. Ou seja, há vários sintomas que a pessoa pode sentir diante de uma situação social, até um ataque de pânico. E esses sintomas físicos podem expandir para sintomas relacionados ao pensamento. Que tipo de sintomas, Alberto? A pessoa pode ter medo de perder controle. Eu não vou interagir, eu não vou entrar, por exemplo, na escola, não vou entrar na sala de aula porque eu posso perder o controle. Então, a pessoa sempre procura dar um jeito de entrar na sala de aula quando tem poucas pessoas. Ser incapaz de enfrentar a situação. Então, a pessoa começa a ter pensamentos que não consegue enfrentar a situação social. Medo de algum dano físico, alguma coisa que aconteça de errado com ela. Medo de enlouquecer. Então, a pessoa começa a evitar situações sociais. E daí, esses sintomas também podem expandir para os sintomas de comportamento. A pessoa começa a evitar situações onde ela se sinta ameaçada, Algum ambiente social que ofereça alguma ameaça, algum ambiente que não seja tão amistoso. A pessoa também pode fugir dos ambientes sociais, ela vai em algum mercado, quando ela começa a sentir ansiedade, ela pode imediatamente se retirar do local, ficar paralisada diante das situações, sem imobilidade, dificuldade para falar quando ela estiver fazendo algum discurso. Ou seja, a ansiedade, os sintomas da ansiedade é algo complexo, porque você pode ser afetado de diversas formas. Vamos imaginar uma situação onde uma menina tem dificuldade de fazer uma apresentação, que seja na escola ou na faculdade. Essa menina, vamos dar o nome dela de Vanessa. Vanessa tem que fazer uma apresentação na escola. Então, de manhã, quando Vanessa acorda, ela já começa a sentir ansiedade. O seu coração começa a acelerar, ela começa a ter dificuldade para engolir, boca seca, ela já sente aquela tensão, as suas mãos já começam a suar. E mesmo assim, ela começa a se dirigir à escola. E aí, durante esse trajeto, ela começa a ter vários pensamentos negativos. De que as pessoas vão dar risada dela, ela não vai conseguir fazer essa apresentação, as pessoas vão tirar muito sarro, vão zoar com a cara dela. Ou seja, começa a vir diversos pensamentos negativos, pensamentos catastróficos, que realmente só vai acontecer o pior. Já na sala de aula, ela já começa a ficar nervosa, ansiosa, irritada, porque daqui 5 minutos ela terá que fazer a sua apresentação. E agora chegou a vez da Vanessa de fazer o seu discurso. E nesse momento ela procura de toda maneira se esquivar, evitar essa situação
E um discurso de 15 minutos, ela encerrou em 2 minutos. Ela ficou paralisado a maior parte do tempo, travou de diversas maneiras. Esse é um exemplo típico, né? Nós citamos aí o caso da Vanessa, né? Vários sintomas de ansiedade, ela sendo afetada na forma cognitiva, né? Na forma dos seus pensamentos, na sua parte física, na parte emocional e na parte comportamental. E um dos problemas que as pessoas têm é na hora de reconhecer esses sintomas de ansiedade. Porque se você não sabe o que você tem, né, como que você vai fazer um tratamento adequado? E se você não fazer um tratamento adequado, como que você vai melhorar desses sintomas, dos sintomas da ansiedade? Eu tive um paciente que ele teve dificuldade de reconhecer esses sinais de ansiedade. E sua primeira crise de ansiedade foi quando ele estava dormindo. Então ele acordou durante a noite com aquela sensação, né, que estava sendo sufocado, falta de ar, não conseguia respirar, o coração dele começou a acelerar, começou a sentir pontadas no coração. E a esposa falou, bom, vamos para o hospital. Foi atendido pelo médico e o médico falou, esses sintomas, parece que você tem algum problema no coração. E foi lá e prescreveu alguns remédios. Claro, fez alguns exames. Retornou para casa, ele voltou a ter esses sinais novamente. Aí ele teve a segunda vez, teve a terceira, e aí sempre com essa mesma prescrição, né? Fazia os exames, na parte clínica não identificava que ele tinha alguma doença, mas uma das hipóteses do médico é que ele tinha algum problema no coração. Mas aí a sua esposa começou a pensar, bom, você nunca teve um problema de coração, você sempre foi uma pessoa saudável. E aí, na quarta crise que ele teve, o médico falou, você está sofrendo de ansiedade, você está tendo crise de ansiedade. E foi quando nós começamos a atender esse paciente. Então, é super importante você saber identificar esses sinais, porque você pode estar sofrendo de uma fobia social, de um transtorno de ansiedade, e a pessoa pensa que está sofrendo de um ataque cardíaco e começar a tomar remédios para o coração. Teve um outro caso que eu também atendi. Outro caso que eu atendi foi de uma pessoa que começou a sentir sinais físicos, na parte fisiológica, que quando ela estava no trabalho, ela começava a sentir náuseas, o estômago dela começava a embrulhar e aí ela começava a vomitar. E aí quando perguntei, né, por que isso acontecia em outros lugares, não ou só no trabalho. Então, isso só acontecia no trabalho porque ele estava sofrendo ali alguma pressão, tinha alguns pensamentos negativos com relação às pessoas do trabalho e isso fazia com que ele vomitasse toda vez quando ele estava no trabalho. Vamos para o nosso segundo sinal, medo de interagir com as pessoas. Será que você tem medo de se aproximar das pessoas, de conversar, de iniciar uma conversa com alguém? Isso pode acontecer com seus familiares, com parentes, com amigos, com pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas. Por que que isso acontece? Porque a sua mente vai tentar te preservar ao máximo. Porque se você interagir com as pessoas, entrar em contato, somente ela vai criar um mecanismo de defesa. Ela vai fazer com que você não sofra uma ansiedade, ou que você não perca o controle quando você está diante das situações sociais. Porque a sua mente fala, bom, em uma experiência passada, você teve uma crise de ansiedade, você ficou muito mal e eu não quero que você sofra novamente. Então ela tenta te preservar. E esse medo ele pode acontecer em várias áreas da sua vida, como por exemplo na escola ou na faculdade. Você sente um medo intenso quando você precisa ir à escola, entrar numa sala de aula. Você também pode ter esse medo quando está no seu trabalho. Você precisa ali trabalhar com as pessoas. Quando você está fazendo trabalho
em grupo, ou até mesmo em uma reunião, ou quando você precisa falar com o seu chefe, você precisa fazer algum pedido. Então esse medo ele vem à tona, como se fosse essas situações como se fosse um gatilho mental, ou até mesmo você pode sentir esse medo quando você precisa convidar alguém para sair. Imagine, você conhece alguém na escola ou na faculdade, está afim dessa pessoa, só que o fato de você conversar, já interagir com essa pessoa, você já começa a ficar com muito medo, muito ansioso, e aí você não consegue, na maioria das vezes, nem manter um diálogo com essa pessoa. Para ilustrar isso melhor, vamos imaginar se eu pedisse para você andar em uma prancha de 30 centímetros de largura e 4 metros de comprimento e colocasse essa prancha no chão e perguntasse para você: você teria coragem de andar sobre essa prancha? Com certeza você falaria: não tem nenhum problema, sou uma pessoa corajosa, vou andar. Agora, essa mesma prancha, se eu colocasse em um lugar com 3 metros de altura, com a mesma prancha, agora eu te perguntaria: você teria coragem de andar sobre essa prancha? Talvez você responderia: com 3 metros de altura e eu não tenho coragem, porque e se eu cair? Eu posso quebrar minha perna, quebrar um braço, melhor não arriscar. Tem pessoas que não aceitariam esse desafio, mas para outros, como por exemplo um acrobata, não teria um maior problema. Ele caminharia por essa prancha, tranquilamente. E por que isso acontece? Porque a resposta está em nosso modo de pensar sobre o perigo. Então as pessoas elas ficam muito concentradas no perigo e na ameaça quando estão ansiosas. Então quando você fica ansioso, você sempre vai pensar na questão do perigo e da ameaça. Então o ansioso ele vai focalizar na probabilidade e no pior desfecho. Vamos pegar novamente o caso da nossa amiga, a Vanessa. Ela precisa fazer uma apresentação lá na faculdade. E agora ela está diante de uma plateia, está diante da sala de aula de várias pessoas. E qual é o pensamento que ela tem? Ela sempre vai pensar na probabilidade que realmente algo de ruim vai acontecer, isso é muito provável, e no pior desfecho. Ou seja, se acontecer algo, sempre vai ser a pior coisa, vai ser o pior constrangimento que ela vai ter, ela vai passar a maior vergonha, o maior vexame. Então, o pensamento ansioso ele vai focalizar sempre na probabilidade que isso é provável que aconteça e no pior desfecho, na pior catástrofe. Então, nós podemos também pensar em diversos casos de fobia. Vamos imaginar também uma pessoa que tem medo de voar de avião. Se a gente pensar nessa situação, por que a pessoa não voa de avião? Eu tenho muito medo, eu tenho fobia. Eu acredito que realmente o avião vai cair, Então, se eu voar de avião, o avião vai cair, e se cair, eu vou morrer. Agora, se a gente começa a questionar, vamos buscar estatísticas, por exemplo, de trânsito. Se a gente buscar estatística de trânsito, a gente vai ver que é mais provável uma pessoa morrer de acidente de trânsito do que de avião. Então, se a gente pega uma estimativa de acidente de avião, é muito difícil você morrer de acidente de avião. É mais provável que você morra de acidente de carro. Mas a pessoa não consegue ver dessa maneira. Por quê? O pensamento dela está focado ali na probabilidade e no pior desfecho. E com isso, a pessoa pode ter vários pensamentos negativos e ter pensamentos catastróficos. O que seria isso? A pessoa, ela sempre vai pensar no pior sem antes levar em consideração outras possibilidades favoráveis. Então, no caso da Vanessa, lá na sua apresentação, ela sempre vai pensar no pior desfecho, que ela vai passar maior vergonha,
a maior humilhação, ela vai gaguejar, e no caso do rapaz, né, ele acredita que se voar de avião, realmente o avião vai cair e todos vão morrer. E Alberto, como que nós podemos trabalhar esse pensamento catastrófico? Realmente você tem que levar em consideração outras alternativas, outras situações possíveis, e não só numa situação social que vai acontecer o pior. Eu posso pensar, sim, ter outras considerações que pode acontecer coisas boas ou não acontecer nada demais. E nosso terceiro sinal, medo de falar em público. E segundo uma pesquisa, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Incrível que pareça, mas é uma verdade. Agora, uma coisa é você sentir um desconforto quando você vai falar em público ou quando você vai falar em uma reunião, fazer uma palestra. E outra coisa é você ter vários sintomas de ansiedade e não conseguir falar, travar, gaguejar. Você tem um discurso que você precisa falar ali durante 30 minutos, 20 minutos, e você acaba o seu discurso em 5 minutos. Então é muito bom a gente fazer essa diferenciação, porque você pode ter um desconforto ao falar em público, mas você não fica paralisado, você consegue realizar a sua fala, você consegue ter um bom desempenho quando você está falando em público. Então isso é completamente normal, você ter esse desconforto. Agora, por outro lado, você pode sentir muita ansiedade, e aí você tem que prestar atenção se isso pode ser realmente um sinal de fobia social. Mas Alberto, eu tenho vida social, eu tenho amigos, eu tenho namorada, eu tenho um trabalho, mas eu só fico ansioso, eu travo quando eu estou diante das pessoas, quando tem várias pessoas me olhando, me observando, numa reunião, quando eu preciso fazer um seminário na escola ou até mesmo no trabalho. Isso me dá crises de ansiedade. Então isso pode ser fobia social, porque a fobia social ela se configura quando você tem ansiedade intensa de uma ou mais situações sociais. E você pode ter somente uma situação social que você tem dificuldade, tem muita ansiedade, tem muito medo. Tá lembrado do caso da Vanessa? Então esse é um exemplo típico. Então Vanessa tem muita dificuldade de se expor, de falar em público, pode ser considerado fobia social. E Alberto, e quais as consequências disso? Então, se você não falar, as outras pessoas vão falar no seu lugar, então fique ciente disso. Então, numa faculdade, você não conseguir fazer um seminário, fazer os trabalhos em grupo, ou até mesmo no seu trabalho, você não consegue progredir na sua carreira, não recebe promoção, você não consegue subir de cargo, porque alguns cargos de liderança, de gerência, você precisa se comunicar, você precisa interagir mais, você precisa ser mais comunicativo, você precisa dar instruções para os empregados, você precisa conversar com a diretoria, ou seja, você ali é o elo de ligação no seu trabalho entre o operacional e a parte da diretoria, e você precisa desenvolver essa fala, né? A sua comunicação, ter desenvoltura para falar diante das pessoas. Falar em público é uma habilidade essencial nos nossos dias. A habilidade social é uma das habilidades mais importantes que você precisa desenvolver. E foi uma das habilidades que eu desenvolvi por último. Eu treinava todos os dias, todas as semanas eu procurava fazer uma palestra. Mas eu comecei fazendo palestra, falando em público com poucas pessoas. Eu não comecei já falando para 50, 100 pessoas. Não, eu comecei devagar, com poucas pessoas, e depois eu fui aumentando essa minha habilidade. Teve lugares que eu trabalhei que tinha pessoas que tinham dificuldade de falar em público. E geralmente o que as pessoas fazem para resolver esse problema, esse medo de falar em público? E eu já atendi alguns pacientes, eles já relataram
que já fizeram curso de oratória, curso de teatro, para resolver esse medo de falar em público, mas não resolvia. Por quê? Não é a questão da oratória. O que você aprende em um curso de oratória? Você vai aprender técnicas para você fazer uma palestra, técnicas para você se expressar, e não curar a fobia, curar o seu medo. E talvez você desenvolveu, né, esse medo de falar em público porque você teve um trauma no passado, teve alguma experiência negativa, passou muita vergonha. Ou seja, um curso de oratória não vai resolver o seu problema. Um curso de teatro, por que não? Porque você precisa tratar o trauma, precisa tratar esse medo, tá? Essa fobia. Quando nós falamos sobre fobia, né, esse nome, esse termo, ou seja, quer dizer o quê? Medo exagerado. A pessoa tem um pavor, tem um medo excessivo, um medo irracional, né? Porque a gente sabe que as pessoas não vão fazer nada de errado conosco, mas a gente tem medo de interagir, conversar com as pessoas. Alberto, como que eu posso resolver o medo de falar em público? Fazendo terapia. Com poucas sessões você pode resolver esse problema. Lembrando que nós estamos no nosso 4º sinal e você não pode deixar de ver o 10º sinal, porque é o mais importante, beleza? E o nosso 4º sinal é a preocupação excessiva. Preocupação excessiva antes, durante e depois da situação social. Então, antes do evento social, nós temos aí a ansiedade antecipatória. Você pode ficar preocupado antes de interagir. Olha que coisa, né? Então, eu digo assim que a experiência social, ela começa muito antes de você interagir. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que Ricardo está no seu trabalho e ele fica sabendo que terá uma reunião semana que vem. Então, Ricardo ele vai para casa e fica pensando horas ou até dias nessa situação social, nessa reunião que ele vai participar. Então, a ansiedade antecipatória ele faz você se sentir derrotado mesmo antes de ter iniciado a situação social. Olha que coisa terrível, né? E aí, tem duas coisas que vai influenciar a intensidade da ansiedade: quanto tempo falta e o pensamento exagerado sobre a ameaça. Talvez se o seu chefe convidasse você, nós vamos ter a reunião agora, você não ficaria tão ansioso. Mas como essa reunião é daqui uma semana, a sua ansiedade ela aumenta, porque você vai ter ali vários dias pensando na situação. Olha que coisa, né? E aí você vai ficar, claro que seus pensamentos não vão ser positivos, não vão ser os melhores. Você sempre vai ter esse pensamento exagerado de alguma ameaça, de que a situação social ela é extremamente perigosa. E aí por isso que a pessoa vai começar a ter essa ansiedade antecipatória, mesmo antes de iniciar a situação social. E uma das coisas que a gente faz no nosso programa de fobia social é começar a reduzir a sua ansiedade, começar a trabalhar a sua emoção antes mesmo de você começar a interagir. Quando você está lá na reunião, no seu trabalho, você procura sentar nos últimos bancos porque você não quer ser notado, você não quer ficar ansioso, e aí todos os tipos de pensamentos e comportamentos entram em ação nesse momento. Pensamentos de que as pessoas vão te avaliar, você não pode fazer nenhum comentário, fazer nenhuma pergunta, porque as pessoas vão notar alguma coisa de errado em você, as pessoas vão ver que você vai ficar ansioso, você vai ficar vermelho. Ou seja, todos os esforços inúteis que você faz para permanecer calmo. Você tenta se esquivar dessa situação social. Então, tanto sintomas comportamentais e sintomas relacionados à parte do pensamento começam a vir à tona. E você também pode sentir ansiedade pós o evento. Em muitos aspectos, a fobia social é um dom que continua rendendo. Depois que você interagiu, seu alívio dura muito pouco. Você fala, nossa, acabei de interagir, a ansiedade era muito grande quando eu estava na situação social, mas depois que você
sai do ambiente social, a sua ansiedade não melhora muito. Por quê? Logo você se vê, né, reprocessando e superanalisando o encontro social que você teve. Tá? Você fica tendo esses tipos de pensamentos. Como eu me sair? Será que eu disse alguma coisa idiota? Eu passei muita vergonha, eu fui um idiota. Então esses pensamentos não param, né, de passar pela sua mente. Às vezes você fica pensando horas isso, e até vez dias pensando sobre isso. E agora nós vamos para o nosso quinto sinal: dificuldade de estabelecer relacionamentos. Você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de estabelecer relacionamentos? Então isso pode indicar um sinal de fobia social. Você tem dificuldade de fazer contato com as pessoas, de iniciar e manter conversa? Alberto, eu tenho dificuldade de fazer amigos. Eu estudo na minha escola ou na minha faculdade, eu vou todos os dias para a escola, dificilmente, né, eu converso com as pessoas. Algumas vezes eu cumprimento, falo oi, bom dia, mas eu não consigo manter um diálogo com essas pessoas. Eu não tenho amigos. Você convive no mesmo ambiente social que essas pessoas, como por exemplo na escola, só que você não consegue desenvolver relacionamentos, você não consegue fazer amizades. Então isso pode ser um sinal forte aí de fobia social. Outra questão de estabelecer relacionamento: a pessoa também não consegue manter um relacionamento amoroso. É uma das queixas que os fóbicos sociais relatam. Então tudo isso é um efeito dominó, porque se uma vez que você não consegue iniciar uma conversa, não consegue ter um contato com essas pessoas, como que você vai formar amizades? Como que você vai ter amigos? E aí, como que você vai ter um relacionamento amoroso com essa pessoa? Não tem como. Então, você tem que resolver a primeira barreira, que é iniciar e manter a conversa com a pessoa, né? Conseguir desenrolar, né, um diálogo com as pessoas. Então você pode começar com as pessoas que estão mais próximas de você. Por exemplo, se você já está inserido em um ambiente social, por exemplo, na escola, na faculdade, você tem que procurar desenvolver, estabelecer relacionamento com as pessoas da sua escola, com pessoas que você já vê ali no seu dia a dia. Então é muito difícil você encontrar, você nunca viu a pessoa, primeira vez que você está vendo, e você já vai querer ser amigo dessa pessoa, né? Uma pessoa desconhecida. É claro que é muito mais difícil você começar por esse caminho. Então você pode começar pelos ambientes sociais que você está inserido. Eu citei aqui a da escola, da faculdade, mas você pode estar inserido lá no seu trabalho. Lá existem pessoas que você interage no seu dia a dia. E uma coisa, né, fobia social, né, é diferente também de uma personalidade. Então a gente também tem que fazer uma diferença de pessoas que têm fobia social e pessoas também que têm uma personalidade difícil. E aí nós podemos ver que tem pessoas que podem ter facilidade na hora de iniciar e manter conversa com alguém, até namorar com alguma pessoa, mas ela não consegue manter esse relacionamento por muito tempo. Então ela começa a namorar ali durante 2, 3, 4 semanas, mas ela não consegue prolongar esses relacionamentos. Essas são algumas características do fóbico social. Tem poucos amigos, dificuldade de conhecer pessoas novas, de realizar o primeiro contato, são pessoas solteiras, não têm filhos. E eu quero fazer uma pergunta: quantas pessoas você conheceu esse ano? Então, esse pode ser um dos sinais que você pode estar passando, né, dificuldade de estabelecer relacionamentos. E uma das maneiras que as pessoas procuram resolver esse problema é ir para o virtual. Exatamente, vão lá se conectar na internet, vão procurar conhecer as pessoas. Uma vez eu perguntei para um paciente, eu falei: você tem amigos, você conversa com amigos? Não, eu tenho amigos, tal. E aí eu perguntei: você, qual foi a última vez que você saiu com esses amigos? Aí eu falei: não, eu não saio com os meus amigos, a gente só se fala pela internet, quando a gente vai fazer algum jogo, então aí a gente interage, a gente não sai. Ou seja, são amigos virtuais.
né? Amigos de Facebook, amigo de Instagram. Então, não é esses amigos, esses relacionamentos que eu estou falando. É claro que a gente pode iniciar nesses ambientes, mas eu tenho que migrar para o ambiente virtual, para o ambiente real. Eu tenho cada vez mais diminuir o meu contato com a realidade virtual e começar a viver, né, a minha realidade, o meu ambiente físico, estar presente nesses ambientes para eu interagir com as pessoas. Não há possibilidade de a gente viver no mundo virtual, porque a nossa vida acontece no mundo real. Como que você vai namorar? Você já imaginou? Existe casos, pessoas ficam namorando aí durante 2, 3, 5 anos pela internet e nunca vê a pessoa, né? Mas como que você vai dar um beijo? Como que você vai sair com essa pessoa? Não tem como, né? Tem que sair do virtual e tem que ir para o real. E qual é a maneira correta de você estabelecer os primeiros contatos, os primeiros relacionamentos? É claro, você pode fazer os primeiros contatos no virtual, no Facebook e tal, né? Você interagir com as pessoas, mas você vai ter que marcar algum encontro, né, com essas pessoas no real, na vida real, né? Ou marcar um lugar para sair, algum shopping, alguma praça, algum parque, enfim. Então, você pode começar no virtual, mas depois você tem que migrar para o ambiente real. E assim, né? Tem pessoas que têm até dificuldade de interagir no virtual também, tá? Então, às vezes você tem um grupo no WhatsApp, lá na família, você não consegue nem interagir, mandar mensagem, porque vários pensamentos também negativos começam a surgir. O que as pessoas vão falar, as pessoas vão me criticar, etc. Mas você tem que dar esse primeiro passo. No meu emprego interior, eu lembro de um amigo que ele se casou pela internet. Ele conheceu a sua esposa, né, marcaram um encontro, e aí eles começaram a namorar e se casaram. Então, até hoje, eles estão casados. É claro, isso foi há muitos anos atrás. É claro que hoje, né, marcar encontro pela internet, né, a gente tem que tomar aí algumas recomendações. Mas isso é possível, né? Esse meu amigo, ele não tinha nenhum problema, né, com fobia social. E isso é possível de acontecer. E vamos para o nosso sexto sinal: evitar ou fugir de situações sociais. Você tem fugido de situações sociais? Conte aqui para mim. Alberto, como que eu posso controlar a minha ansiedade? Então, geralmente, o que as pessoas fazem? Elas fogem ou evitam situações sociais. Geralmente, as pessoas, para controlar a sua ansiedade, elas evitam ou fogem de situações sociais. E aqui eu quero destacar um ponto muito importante, que a evitação, a fuga, ela é uma estratégia que muitos fóbicos sociais utilizam para resolver a questão da ansiedade. Além de ser uma estratégia para controlar a ansiedade, é um comportamento que mantém a pessoa na fobia social. Isso mesmo que você ouviu. Então, para você curar a sua fobia social, resolver a questão da timidez, você precisa eliminar essa estratégia, a estratégia de evitar situações sociais, de fugir dos locais, dos ambientes sociais. Você tem alguns lugares que você quer ir, por exemplo, como um comércio, você precisa fazer compras, você entra no mercado, faz ali algumas comprinhas, vai na fila do caixa e começa a sentir ansiedade, a sua ansiedade começa a aumentar. E aí você sente uma necessidade urgente de se retirar do local, você quer fugir. É somente isso que passa pela sua cabeça. Fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que fugir, porque senão eu vou ter uma crise de ansiedade. E essa é uma estratégia que precisamos trabalhar para eliminar. E talvez seja difícil realmente você interagir sem começar a evitar as situações sociais, porque é uma estratégia que você vem utilizando ao longo dos anos, né? Não sei, talvez 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei quanto tempo você tem fobia social. Então tem que eliminar esse comportamento, porque ele vai manter a pessoa na fobia social. E essa semana eu atendi um caso que a pessoa ficava muito ansiosa quando estava no consultório médico. Por exemplo, essa pessoa
que ia para o dentista. Então, só o fato de passar, né, em frente ao consultório, a pessoa já ficava ansiosa e ela não entrava. Então, a última vez, né, que ela entrou no consultório, que ela precisava se consultar com um dentista, ela começou a ter ansiedade. E a sua ansiedade ela foi aumentando, ela começou a suar, transpirar, começou a ter aquela tontura, vertigem, e a sua ansiedade foi subindo de tal forma que ela se retirou do local, ela teve que fugir, né? Abandonou lá a consulta e teve que sair do local porque ela estava tendo crise de ansiedade, passou mal. Mas graças a Deus, né, nós começamos a trabalhar esses pensamentos negativos, crenças foram desativadas, trabalhamos a ansiedade antecipatória, tá lembrado? E aí hoje ela consegue não só, né, passar em frente ao consultório, mas ela consegue permanecer no consultório com várias pessoas num ambiente e até consultar, né? Antes ela ia nesses ambientes sociais, no consultório, acompanhada, então ela não conseguia ir nesses ambientes, né, no consultório sozinha, ela tinha que levar alguém com ela, e hoje ela já consegue consultar com um dentista sem ansiedade e sem precisar da ajuda de alguém, que alguém acompanhe ela. E essa paciente ela teve muitos avanços ao resolver essa questão da ansiedade. Hoje ela não evita mais situações sociais, não tem crises de ansiedade e ela acompanha até seus familiares para ir à consulta médica. Olha que coisa interessante. E na questão da evitação, nós vamos ter 3 principais problemas. A primeira dela é que elas impedem que a ansiedade diminua naturalmente. Então quando você evita, isso vai acontecer, você impede que isso aconteça. E o segundo problema é que você não aprende se o pensamento perigoso é falso ou não. E o terceiro, que limita você. Vai limitar o que você pode fazer, aonde você pode ir e com quem você pode estar. E o interessante, quando você quebra a paralisia social, você resolve a questão da fobia social na sua vida, você pode interagir com qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer circunstância, com qualquer um. Esse é o meu desejo para você e que é possível você alcançar essa habilidade. Então nós podemos resolver esses 3 problemas. E dentro da mente do fóbico social, nós temos 2 músculos. O músculo da resistência e o músculo da desistência, ou seja, da fuga. E Alberto, qual deles que é mais forte? Bom, você que sabe qual deles que você está exercitando mais. Aquele que você exercitar mais vai vencer, vai ficar mais forte. Se você interage, não evita a situação, a cada dia você está interagindo, não está fugindo, né? Porque essa é a maneira mais fácil que o seu cérebro encontrou para que você não tenha crises de ansiedade, né? Claro, se você evitar, claro que você não vai entrar em contato com a situação temida e é óbvio, você não vai ter ansiedade. Então, se você evita, você está enfraquecendo o músculo da resistência e fortalecendo, por outro lado, o músculo da desistência. Então, ou seja, na próxima situação social que você entrar em contato, você está mais fraco, você está mais frágil, o seu músculo da resistência está muito fraco. E aí, o que vai prevalecer? O músculo da desistência. E o 7º sinal é o pensamento frequente de que as pessoas estão te julgando e te criticando. Alberto, eu tenho muito desses pensamentos. Então você pode verificar em que situações você tem esse pensamento. É na escola, é na faculdade, é no seu trabalho. Ah não, Alberto, é em uma situação específica quando eu estou interagindo, por exemplo, com pessoas de autoridade. Quando eu estou falando com o policial, quando eu estou falando com o meu pastor, com o padre ou com a minha professora. Então, geralmente vem esses pensamentos com mais frequência nessas situações. Então você pode anotar aí em que situações ocorrem esses pensamentos. Então esses são alguns sinais que o fóbico social tem. Você pode ter esse pensamento quando você está diante de uma sala de aula. Então eu já tive paciente que ele fazia de tudo
para chegar sempre adiantado na escola. E se ele chegasse fora do horário que ele estabeleceu, ele ficava nervoso, irritado, né? Brigava com as pessoas ali que estavam próximo dele, porque se ele chegasse um pouquinho mais tarde, né, as pessoas já estariam dentro da sala de aula, e aí seria muito difícil ele entrar na sala com as pessoas ali já sentadas, porque as pessoas estariam olhando, observando ele. E ele teria esse pensamento, né, de que as pessoas vão julgar, vão criticar. Então talvez você tenha essa dificuldade numa sala de aula, você procura chegar antes das outras pessoas, ou até mesmo durante a aula você não faz nenhum comentário, não emite nenhuma opinião. E quando a professora pede a sua opinião, você evita, né, procura não falar, a professora não quero falar, não sinto à vontade. Por quê? Esses pensamentos, né, estão ativos de que os seus amigos irão te julgar, irão criticar. Eu passei por isso e sei o quanto é ruim, o quanto é constrangedor. Eu perdi 2 anos e meio de escola porque eu acreditava que a professora iria me julgar, iria me criticar. Eu frequentava as aulas normalmente quando eu tinha 14 anos, né? Lá quando eu estava na 8ª série. E aí, por algum motivo, eu comecei a faltar. E depois eu não consegui retornar às aulas. E assim foi durante 2 anos e meio. Então, o que passava pela minha cabeça naquele momento? Que a professora ia me criticar, né? E os meus amigos iam tirar sarro de mim. E aí, como que eu consegui resolver me formar? Eu tive que ir para uma escola, né, diferente, né, onde as pessoas não me conheciam. E aí eu consegui fazer um supletivo de 6 meses, né, e consegui passar de ano aí com muito sacrifício, né? Não faltei e consegui passar. Mas isso é muito ruim, né? Porque a gente sempre tem isso conosco, né? Esses pensamentos de que a gente vai sofrer crítica, e a gente tem que resolver isso na nossa mente, né? Alberto, eu não quero ser criticado, né? Mas assim, é impossível que isso não ocorra. Existe um ditado: se você não quer ser criticado, então você não faça nada. Não trabalhe, não estuda, não namore, não saia de casa, que provavelmente você será criticado. Então, mude esse seu pensamento. Se você fazer, você será criticado. Se você não fazer, você também será criticado. Então, qual é a melhor opção? Então, faça. Então, pelo menos assim, você fez alguma coisa. Tá lembrado de Jesus Cristo? Não importa o que ele fazia, era muito difícil agradar as pessoas. Então, sempre tinha as pessoas contra, as pessoas que criticavam, as pessoas que julgavam, e teve as pessoas que o crucificaram, né? Até aquelas pessoas que receberam algum benefício, as pessoas crucificaram. Então, seja, até Jesus Cristo foi crucificado, recebeu críticas. Então, quem sou eu para não receber críticas? Então, comece a mudar esse tipo de pensamento. E aí nós vamos ter não só os pensamentos, mas também as crenças com relação aos outros. Por que esses pensamentos, essas crenças são ativadas? Porque interagir, se socializar é extremamente ameaçador para o fóbico social. Talvez para as outras pessoas seja uma interação normal, uma socialização naturalmente que ele faz no dia a dia, mas para o fóbico social é extremamente difícil, porque na mente do fóbico funciona dessa maneira. Socialização é uma ameaça. O fóbico social vê isso como um perigo, como uma ameaça, que os outros são críticos, as pessoas são julgadoras. E aí precisamos identificar esse pensamento ou vários pensamentos, tá? A pessoa pode ter vários pensamentos nessas situações sociais. Então a gente tem que identificar esses pensamentos e essas crenças para serem trabalhadas. E as consequências disso, né? A pessoa pode ter vários pensamentos negativos, de que realmente as pessoas são críticas, são más, as pessoas vão me julgar, e pode gerar muitos outros pensamentos
negativos e até pensamentos catastróficos. E o nosso 8º sinal é a vida social prejudicada. Então é uma coisa que você tem que prestar atenção. A pessoa ela pode ter a sua vida social paralisada, congelada. O que isso significa? Que a sua vida social perdeu a funcionalidade. Por quê? Nós somos seres sociais. Queira você ou não, né? Nós somos seres sociais, nós nascemos em uma sociedade. Nós nos realizamos quando estamos inseridos na sociedade, quando estamos interagindo com as outras pessoas. E há uma diferença, que a pessoa pode ter várias áreas da sua vida prejudicadas, como área social, com relação aos amigos, área amorosa, área profissional, tá? Ou até a área escolar. Então, alguma área da vida da pessoa ela não consegue desenvolver. Eu vou dar um exemplo. Você pode ter amigos, ter uma namorada, né? Ou ser casado, mas, olha a palavrinha, mas na sua vida profissional você tem dificuldade de arrumar um emprego, de passar numa entrevista. Você, a maior parte do tempo, está desempregado, não consegue progredir na sua carreira, então você pode ter uma área da sua vida prejudicada, uma área social. Então tem situações que, dependendo do grau da fobia, que eu vou falar um pouco mais adiante, a pessoa pode ter prejuízos na área social, amorosa, profissional ou escolar, né? Pode todas as suas áreas estarem prejudicadas, a pessoa não sair de casa, ou a pessoa ela pode ter uma área determinada ter prejuízo, que é uma área que ela não consegue resolver. Ou, por exemplo, a pessoa ela tem um ótimo trabalho, ela consegue progredir na carreira, não tem medo de falar em público, ela tem amigos, só que ela não consegue namorar. Ela tem uma ansiedade, uma dificuldade muito grande na hora de interagir com o sexo oposto. A pessoa que ela está afim, ela não consegue conversar, não consegue chamar para sair, não consegue namorar. Então é uma pessoa que é solteira, né? Não consegue manter relacionamento por algum motivo. Tá? Pode ser algum trauma, alguma experiência negativa, ou ela passou vergonha no passado, tá? E isso veio afetando a vida dela, as relações amorosas dela. E eu classifico o fóbico social em 3 níveis. Então ela pode estar no nível leve, moderado ou grave. Então no grave a pessoa ter não só a fobia social, como também outros transtornos psicológicos associados. Ela pode ter depressão, pode ter ansiedade, a pessoa tem uma fobia social complexa. O que é uma fobia social complexa? Que ela tem dificuldade em várias situações sociais, 10 situações, 15, 20 situações, ou seja, ela não consegue comer em público, ela não consegue tomar iniciativa, ela não tem medo de falar em público, ela tem medo de conversar com as pessoas, de dar a sua opinião em algum grupo, de assinar o seu próprio nome, ela sente ansiedade no trabalho, porque ela vê que as pessoas estão a observando, entendeu? Então, ou seja, a pessoa tem várias dificuldades em várias situações sociais, e aí a gente pode enquadrar a pessoa como uma fobia social grave. A pessoa também pode ter uma fobia social moderada, isso quer dizer que ela tem várias dificuldades em várias situações sociais, só que não é tão grave. Ela tem ali alguma área da vida dela funciona, né? Ou área social, ou amorosa, ou profissional, não é todas as áreas que são prejudicadas, e ela pode ou não ter outras doenças, outros transtornos associados à fobia social, como depressão, ansiedade, toque, hiperatividade e assim por diante. E eu classifico fobia social leve, onde a pessoa ela não tem nenhum outro tipo de transtorno, somente a fobia social, e ela pode ter dificuldade em uma ou até 3 situações sociais. Vamos voltar ao caso da nossa amiga Vanessa. Então vamos supor que ela tem um ótimo trabalho, ela tem uma vida social badalada, ela tem muitos amigos, ela tem namorados, só que ao falar em público, ela trava, ela não consegue, ela tem uma dificuldade, ela começa a ter crises de ansiedade, vários sintomas de ansiedade começam a aparecer.
Então, esse é uma situação típica que pode acontecer. Então, ela tem uma vida normal em outras áreas, porém, ela tem uma dificuldade específica. Aí que vem a diferença de uma fobia social complexa e fobia social específica. Isso quer dizer que a ansiedade dela, o medo dela, é direcionada a uma situação social, tá? Que é o caso da Vanessa. E o nosso nono sinal é o isolamento. A pessoa começa a se afastar das pessoas. E nós temos vários motivos por que as pessoas fazem isso, por motivo de guerra, pandemia, doença, até mesmo por perseguição. Se a pessoa estiver sofrendo alguma coisa desse tipo, ela pode começar a se isolar. E nos últimos anos nós vimos a importância de vivermos em sociedade, o quão isso é importante. A gente viu esse distanciamento social que nós tivemos, né, que foi forçado, não foi algo natural. Nós tivemos aí um aumento de problemas emocionais, as pessoas cada vez mais depressivas, ansiosas. Nós tivemos também um aumento de suicídios, aumento de conflitos, né, entre as pessoas, divórcios. Então, tivemos um aumento assustador. Então, isso mostra realmente que o ser humano é um ser social e que é importantíssimo ele viver em sociedade. Não é à toa que a primeira instituição social na qual você está inserido, na qual você nasce, é a família. Quando você nasce, você já encontra ali pelo menos duas pessoas, seu pai e sua mãe. E se você tiver alguns irmãos, você vai ter ali 4, 5 pessoas na família que você já vai começar a interagir. Então é ali que você vai aprender ter os primeiros contatos, aprender a se socializar, a conversar, a trocar ideia. Então esse primeiro contato é importantíssimo, porque essas primeiras relações nós vamos repetir quando nós estivermos adultos. Então nós só repetimos os nossos comportamentos. Lembrando você que o isolamento é um dos pontos do ciclo da paralisia social. Se você não viu ainda a minha explicação com relação ao ciclo da paralisia social, você pode entrar no nosso canal, onde eu falo sobre o ciclo da paralisia social. Mas assim, resumindo, né, o ciclo da paralisia social começa com a vergonha faz você evitar situação social, e conforme você evita a situação social, você não desenvolve habilidades sociais, e a pessoa ela se sente inadequada nos ambientes sociais, ela não tem assunto, e aí o que acontece? Ela começa a se isolar, a se afastar das pessoas, e isso se torna um ciclo vicioso. Então o isolamento é um dos pontos que a gente também vai trabalhar nessa questão, né? A pessoa se isola, esse afastamento é uma situação onde a pessoa já encontra aí já no estágio já mais complicado. Então a pessoa acredita que não tem como sair desse ciclo, né? Eu vou passar vergonha, eu vou evitar, eu não tenho habilidades sociais. Então o jeito de resolver isso é se isolar, se afastar. E os pontos do ciclo da paralisia é importante porque a gente começa a identificar aonde que está travando a sua vida. Então, você está se isolando, você está se afastando das pessoas. Então, é esse ponto que a gente vai ter que trabalhar. E eu acabei de citar vários sinais, né, da fobia social que você precisa estar atento. E um dos erros que a pessoa pode cometer é começar a ignorar esses sinais, esses sintomas, e achar que isso vai passar. Não tem problema, isso com o tempo passa, mas aí começa a passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, e ele vê que esses sinais não passam, não melhoram, ou seja, começa a agravar. Então é muito importante que você tem que estar atento a isso, tá? Que algo que você poderia resolver já de imediato, né, em poucos meses, então isso está se agravando e você pode desenvolver até outros transtornos, como depressão, ansiedade, pânico, toque, hiperatividade. Então, identificar esses sinais logo no início e buscar ajuda, né, para tratar isso é importantíssimo,
né? E não achar que não preciso fazer nada que isso vai passar, tá? Então, a fobia social não se resolve dessa maneira. Eu tenho uma colega que sofre de pânico, que ela mesma me relatou, né? Durante 5 anos ficou trancado em casa, não saía para nada, né? E aí eu perguntei como que ela resolveu. Não, eu fui aos poucos, eu fui saindo. Ela é uma pessoa que não é adepta de buscar ajuda, né? Ajuda psicológica ou outro tipo de ajuda. E ela procurou resolver isso, né, da sua maneira. Não, isso vai passar. E não contou isso para ninguém, né? Então só ficou isso entre ela e a família. Então, aos poucos, ela foi saindo e foi retomando a vida dela novamente, né? Mas só indo para alguns ambientes sociais. Trabalhar, ela já não trabalhava, né? Então, ela era sustentada pelos pais. Só que aí tem um problema. Então, as pessoas pensam que isso vai passar, né? Não preciso fazer nada. Mas o gatilho mental, né? As crenças, né? Os traumas continuam lá. E aí agora, quando nós tivemos a pandemia, o que aconteceu? Ela voltou a ter as crises de ansiedade, as crises de pânicos começaram a vir mais fortes ainda. Por que isso acontece? Porque você não trabalhou os pensamentos negativos, não resolveu os traumas, não resolveu os seus dilemas, as crenças disfuncionais não foram desativadas. Então, ou seja, quando há um gatilho mental, isso é ativado novamente, que foi o período, né, das dificuldades, né, que nós vivenciamos nesses anos anteriores. A pessoa voltou a ter as crises, voltou a ter pânico. Então, qual que é a solução? Realmente é tratar isso, né, e não ignorar esses sinais, ignorar os sintomas, né? A pessoa, não está acontecendo nada comigo, vou empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Então é assim que as pessoas fazem, mas isso não vai resolver o seu problema. Tem que encarar o problema de frente, buscar ajuda, buscar apoio, então buscar ajuda de familiares, tá? Então isso é importantíssimo para que isso seja solucionado. E eu quero dar os parabéns se você chegou aqui no nosso 10º sinal, e ele é um sinal importantíssimo e que você não pode deixar de fora. E o nosso 10º sinal é o pensamento de avaliação negativa. Você acredita que está sendo avaliado pelas outras pessoas? O que as pessoas estão pensando sobre mim? Eu acho que as pessoas estão pensando negativo. Será? Então, como seres humanos, nós queremos ser estimados pelos outros. Isso é verdade, né? Quem não quer receber aprovação, apreciação, ser aceito, né? Eu gosto de ser ser admirado pelas outras pessoas, receber elogio. Você também quer receber elogio, e isso é super natural. Mas por outro lado, as pessoas também não gostam de receber críticas, rejeição, desaprovação. Pode ser terrível isso, e a pessoa não saber como lidar com esse lado negativo, né, de receber críticas, rejeição. E o fóbico social, isso é extremamente sensível. Eu lembro de uma situação no meu trabalho anterior, quando o meu coordenador chamou a minha atenção, né, porque ele ficou extremamente perturbado. Ele não era um fóbico social, mas o gerente chamou a atenção dele, era algo referente a mim, e ele ficou extremamente perturbado, né, irritado, nervoso, né, porque o gerente chamou a atenção dele, porque eu não gosto de ser criticado, eu não gosto de ter essa desaprovação do meu chefe e tudo mais. Então, tem pessoas que têm dificuldade de lidar com isso, né? Eu recebi essa crítica, né? Não fiquei nervoso, não fiquei apavorado, tá? Faz parte da vida, tá? E assim, a pessoa, ela pode ter esse pensamento negativo em várias situações sociais. Então, quando você vai interagir, vai, por exemplo, na padaria, comprar pão, alguma coisa, você pode ter esses tipos de pensamento que as pessoas estão te avaliando, ou até mesmo
na escola, na faculdade, entrar numa sala de aula, ou até mesmo participar de um pequeno grupo. Você evita dar a sua opinião, fazer algum comentário, porque as pessoas vão me avaliar negativamente. E esse é um dos sinais principais do fóbico social. Que as pessoas vão pensar o quê, né, de mim? Está associado aí também à humilhação, constrangimento, vou passar vergonha, eu não vou na padaria porque vai acontecer alguma coisa de errado, vou passar muita vergonha, as pessoas vão me avaliar. Então, para quem tem fobia social, tudo isso parece ampliado em 1000 vezes. Talvez a pessoa que não tem fobia social, né, às vezes desconfie, não, isso é frescura, isso é besteira, mas não. Para a pessoa que tem fobia social, isso é muito real. E assim, se a gente for pensar em outros tipos de transtorno da classe dos transtornos de ansiedade, né, dentro do transtorno de ansiedade nós temos várias subclasses, como pânico, agorafobia, ansiedade de separação, e o pensamento é diferente. Tá? Uma coisa interessante que você tem que prestar atenção. Por exemplo, no transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa não vai ter esse pensamento de avaliação negativa que o outro está pensando sobre mim. Ele vai ter pensamentos de preocupações excessivas. Ele constantemente vai ter esse pensamento de preocupação, ele se preocupa com tudo. Se preocupa com tudo, com todos, a maior parte do tempo. Se preocupa com o vizinho, com o cachorro, com o pastor, com o padre, com o pai, com a mãe, com o sol, com a chuva, ou seja, ele está vivendo aonde? No futuro. Então, a preocupação excessiva, né? Ele não sabe lidar com isso. Então, esse é um tipo, né? Só fazendo essa diferenciação. Então, no transtorno de ansiedade generalizada é outro tipo de pensamento. Ele vai ter, os seus pensamentos giram em torno de preocupações. Já no pânico, também é diferente. O que a pessoa que tem ataque de pânico pensa? Eu não posso sair na rua, não posso sair de casa, porque eu posso sofrer um ataque de pânico. Eu acredito que vou desmaiar, e se eu desmaiar ninguém vai me socorrer. Ou eu acredito que se eu sofrer um ataque de pânico, eu vou morrer. Vai acontecer algo de muito ruim comigo. Então, são esses pensamentos que podem surgir quando a pessoa tem um ataque de pânico. E eu quero fazer uma pergunta para você. Em que situações sociais você tem esses pensamentos? Pensamento de que será avaliado negativamente? É na escola? É no trabalho? É quando você quer convidar alguém para sair? Quando você está falando em público? Então quero que você faça essa anotação para você começar já identificando aonde, em que situações sociais você tem esse tipo de pensamento de que está sendo avaliado negativamente. Sabendo desses sinais, você pode buscar ajuda profissional e fazer uma avaliação para saber qual é o grau de fobia social que você tem e saber se você também tem outros tipos de transtornos, porque 50% das pessoas que têm fobia social, eles desenvolvem outros tipos de transtornos, como depressão, ansiedade, pânico. E no próximo vídeo você não pode perder, porque nós vamos falar de um assunto extremamente importante, como você pode iniciar e manter uma conversa sem ficar escravo da ansiedade. E se você conhece alguém que tem alguns desses sinais, compartilhe esse vídeo com ele e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!